Bem-vindo à sessão em off. Mais uma vez, falaremos de saúde mental. Falaremos daquilo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina e das mudanças. E por falar em mudanças, sessão em off tá diferente. Não estamos de 4 hoje. Não estamos. É sobre isso também as emoções, as libidos, não é? Os impulsos de vida. Também falamos disso, não é, Lucy? Sempre. Então, hoje abandonamos o de 4 e estamos num trio. E um trio que a terceira pessoa chegou assim, ó, oriundas de um sorteio, de algo mágico, de algo de fora. Sessão em off fez esse ano uma divulgação concernente ao nosso tempo, né, de trabalho, né? A gente completou 2 anos e também completamos o Dia do Psicólogo. E a gente decidiu presentear os nossos seguidores. Então, fizemos um sorteio em que o seguidor que mais ali comentasse na nossa publicação, seguisse, curtisse, teria o quê? Um dia de vivência no Sessão em Off Podcast. E eis a ganhadora, Roberta. Calma, não fala nada, Rô. Deixa eu apresentar ela, gente. Não posso roubar o script. Roberta, coincidentemente, quando a gente fala, né, que o universo conspira A nosso favor. a nosso Sempre. favor. Coincidentemente, Roberta também é psicóloga. E segue Sessão em Off por conta dos nossos conteúdos. Só que ela tem um grande diferencial. Roberta é especialista em terapia cognitiva comportamental. Uma das vertentes que tem muitas indicações em diversos protocolos, em diversos distúrbios, em diversos transtornos. Principalmente um que é muito conhecido, que é inerente a todo ser humano, mas que também traz muitas dificuldades. Uma emoção chamada ansiedade. Roberta vai falar com a gente sobre ela. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. Bom, meninas, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Eu já acompanho vocês há algum tempo, na verdade, desde o dia 1. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ai, bem-vinda. Obrigada. Vai ser lindo, vai ser lindo. Ô, Rô, antes da gente começar, eu quero entender por que você trouxe... Porque assim, o que acontece? No sorteio, o convidado iria escolher o tema, né? E aí você escolheu ansiedade. Mulher, me conta. Nos conte. Foi uma escolha a dedo? Isso. Queremos saber. Bom, foi sim uma escolha a dedo. Quando vocês dispararam o sorteio, num primeiro momento eu não faria parte, mesmo acompanhando, sempre torcendo por vocês, eu não faria parte justamente por conta desse assunto em específico. Falar em público me ativa muita ansiedade, então eu relutei muito até que eu tomei a decisão de fazer parte desse sorteio, inclusive no dia anterior ao sorteio. Olha. E eu comecei, até mesmo como uma decisão de enfrentar essa ansiedade que tanto impacta na minha vida nessa questão em específico, né? Uma das formas que hoje em dia nós temos para divulgar o nosso trabalho é através de redes sociais, e muitas vezes eu não apareço por conta da ansiedade que eu tenho em falar em público. Então, eu falei, bom, tá aí uma oportunidade de eu enfrentar esse meu grande monstro, né? E eu espero fazer jus aqui, né? E encorajar muitas pessoas a tomarem essa decisão, assim como eu tomei. Ai, que lindo. Parabéns, já de cara, já tá de parabéns, não, e né? outra, né? A ansiedade, ela é um sentimento. É um sentimento. E a gente tem que aprender a lidar com ela, né? Então, assim, você como TCC, com certeza
incentiva seus pacientes também ao enfrentamento. Uhum. Então, você vai contar a sua história agora pra gente. Sim. E como especialista também, por favor. Sim. Então, grande parte dos pacientes que aparecem no meu consultório, eu não sei se vocês passam pelo mesmo, mas grande parte dos meus pacientes me procuram com o seguinte pedido inicial. Eles chegam com a expectativa de que, Rô, como que eu faço para tirar a ansiedade de mim? E a ansiedade, ela é necessária na nossa vida, né? A gente tem aí a ansiedade adaptativa, a gente tem aí a ansiedade patológica, né? Que mostra a diferença entre uma e outra. Uma vem para prevenir a gente dos perigos, né? Então, imagina a vida de uma pessoa sem ansiedade, né? Imagina você passando numa rua escura sem ansiedade. Ela previne, né? Ela prepara a gente para o perigo, né? Ela prepara a gente da luta à fuga. Então, ela é necessária, né? Quando a gente começa a perceber que essa ansiedade se torna patológica a partir da intensidade da frequência, né? E aí a gente pensa, inclusive, na TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Quando a gente pensa nesse transtorno de ansiedade generalizada, o que acontece? De acordo com a frequência que essa ansiedade começa a ser ativada em nós, a gente passa a ter medo de absolutamente tudo. Então, a ansiedade ela é necessária, mas até que ponto ela começa a chamar a nossa atenção, né? Quais são os prejuízos que estão sendo trazidos para a nossa vida por conta da ansiedade? Então, eu sempre busco trazer com os meus pacientes o pensamento de até onde a ansiedade é funcional na sua vida. Né? Até onde a ansiedade, porque a gente não pode estabelecer a expectativa de que a gente vai tirar a ansiedade de você. Sim. Mas a gente precisa trazer ela de acordo com que ela se torne um impulsionador na sua vida, né? Ela é necessária. Sim. Eu costumo dizer que a ansiedade, a gente precisa continuar a viver apesar dela. Né? Então, assim, é o que você descreveu perfeitamente. Então, assim, não tem como não viver, a gente precisa se preparar, a gente precisa se proteger, né? Tá aí o filme, quem não assistiu, né? Divertidamente, a ansiedade está maravilhosa, porque ela realmente mostra a que veio, né? Então, assim, o se preparar. Então, eu preciso, a partir da ansiedade, olhar para ela, cuidar dela, identificá-la, né? Uhum. Então, eu preciso parar, identificar a ansiedade e viver com ela. Uhum. A ansiedade, né, assim como é mostrado no Divertidamente, ela é o controle das nossas emoções, Exato. né? Então, ela controla as nossas emoções, onde cada uma delas, de alguma forma, tem uma funcionalidade na nossa vida, né? Eu não sei se todas as pessoas que acompanham vocês sabem o que é a terapia cognitivo-comportamental, né? E o que a terapia cognitivo-comportamental propõe? A gente acredita que para uma única situação, dependendo do que a gente pensa, né, a gente vai chamar isso como um pensamento automático. O pensamento automático é aquele primeiro pensamento que a gente não racionaliza muito. Então, aquele primeiro pensamento que vem, por conta desse pensamento, vai te ativar uma emoção. E por conta dessa emoção, vai ser a forma como a gente vai se comportar. Então, pensando na ansiedade, normalmente a ansiedade ela é ativada com duas palavrinhas, né? Ela vem ali acompanhado com duas palavrinhas, e se ou será que. O e se é sempre a projeção para o futuro. E o será que é o medo de que algo aconteça. Então, todas as vezes que a gente, de alguma forma, acionar essas duas palavrinhas, automaticamente vai vir a ansiedade. Então, como que uma pessoa ansiosa pode se comportar? Suponhamos aqui, eu vou pegar uma situação, tá? Imagina que vocês estão na frente de um portão, saindo da casa de vocês. E daí, do outro lado da rua, aparece uma pessoa, né, uma pessoa que é muito importante para vocês, vocês chamam aquela pessoa. Então, a situação é a seguinte, vocês saindo da sua casa, do outro lado da rua tem uma pessoa que vocês conhecem, vocês chamam, e nada da pessoa olhar, a pessoa passa diferente. Como que uma pessoa ansiosa pode se comportar? Será que aconteceu alguma coisa com essa pessoa? Será que é o medo de que algo aconteça?
E se ela tiver com raiva de mim? Como que uma pessoa pode se comportar com ansiedade? Você pega o celular, já manda uma mensagem. Fulano, aconteceu alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa? Né? Você está precisando de algo? Então, todas as vezes que nós estamos ansiosos, a gente busca com muita frequência a satisfação imediata. Então, a gente quer aliviar aquele desconforto que a ansiedade causa, né? E o que a ansiedade pode fazer num grau muito alto? Ela pode fazer com que, no intuito de você não sentir o desconforto que a ansiedade causa, ela pode fazer com que você vá se isolando, na intenção de não lidar com aquele desconforto. Então, eu pensando que eu não vou ter que lidar com aquele desconforto, eu vou me isolando. E grande parte das pessoas acabam desenvolvendo até mesmo a depressão por conta desse isolamento. Então, como que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental? A gente trabalha habilidades de questionamento desses pensamentos que a gente chama de pensamento disfuncional. Pensamento disfuncional nada mais é do que um pensamento errado. Então, se eu estou pensando de maneira equivocada, como que eu vou me comportar? De maneira completamente equivocada. Então, a gente trabalha com o paciente no intuito dele questionar todos esses pensamentos disfuncionais para uma forma mais adaptativa. E normalmente a gente coloca ali um cartão de enfrentamento para identificar suas potencialidades. As ferramentas, né? Traz questionamentos de pensamentos disfuncionais, fazendo um diário de pensamento disfuncional, no intuito de ir questionando, né, e mostrando para ele qual que é a probabilidade disso acontecer, né? Porque tudo é possível, mas nem tudo é provável, né? Então a gente precisa checar quais as probabilidades do seu pensamento ser real. E com base nisso, a gente traz para uma vida mais adaptativa e funcional. Nossa, Rô, você trouxe... eu tenho pacientes que já falam assim, Lucia, eu já sei da probabilidade. Porque eu repito isso com muita frequência para quem tem ansiedade. E assim, eu posso estar aqui, sair e escorregar. É possível? É. E a probabilidade de eu escorregar? Então eu vou pensar no sapato que eu estou usando, né? Se eu tenho algum problema no joelho, tenho problema no joelho, tá, gente? Então é capaz mesmo que eu caia na escada. Tem um fato aí, né? Então a gente, o piso é escorregadio, então assim, você calcula a probabilidade, né? Então, eu gosto muito dessa coisa do cálculo, porque quando você fala, cara, tem 95% de chance de não acontecer, mas tem 5% que é a possibilidade de acontecer. Então, eu acho que traz um conforto para este desconforto muito bom para o paciente, né? E fora isso, acho que você também trabalha evidências. Evidências. Cara, porque assim, às vezes você tá ali naquela crise de ansiedade, é óbvio que exige um treino, e por isso que o tratamento não é da noite pro dia, né, Roberta? Sim. Existe um treino para isso, treinar essas habilidades, e da gente entender, né, qual que é, além da probabilidade, da possibilidade, começar a entender e verificar as evidências. Sim. E querendo ou não, né, quando a gente pensa em evidências, né, nada mais é do que quais são as evidências que comprovem o pensamento que você está tendo, né? Porque diante a nossa cabeça, né, quando você está em uma crise, seja ela qual for, ela te leva em lugares, né? Então, a gente trabalha com muitas distorções cognitivas, né? Então, normalmente, né, por exemplo, a gente, né, em algum podcast de vocês falaram sobre o ciúme, né? Quais os pensamentos de uma pessoa que tem ciúme, por exemplo, né? Ele ativa muito a distorção cognitiva de leitura mental. Então, qual que é a distorção cognitiva de leitura mental? Nada mais é do que você tentar adivinhar um pensamento. Isso mesmo. Então, conforme você vai adivinhando o pensamento, qual que é a grande consequência de você tentar adivinhar o pensamento? Em algum momento, você acaba, de tanto tentar adivinhar o que o outro pensa sobre você ou espera sobre você, você acaba ficando disfuncional a ponto de você perder a referência de quem você é.
E isso é tão grave que também acaba acometendo na, o quê? Na sua autoestima, que foi também um assunto que vocês trouxeram para o podcast. Gente, a Roberta Né? Ela sabe. assiste. Assiste E, todos. gente, e assim, quando a É gente se verdade. sente, né, e assim, da importância desse pensamento, porque o nosso cérebro, gente, ele é treinável, né? Tudo que a gente vai alimentando, Mente, né, Rô? de alguma forma, a gente vai potencializando. E normalmente, quando a gente está numa situação onde a ansiedade está completamente ativada, a gente desconsidera totalmente o feito e potencializa um não feito. Né? Então a gente coloca uma lupa e é onde leva a gente na catastrofização, na generalização. Então, eu vou cair e daí não é o simples cair, né? Como a Lucy está trazendo a possibilidade de levar um tombo. Eu posso cair nessas escadas e quebrar o meu pescoço e morrer. E daí já se vê, cria ramificação de pensamentos e gera uma emoção que é extremamente descabida, né? Checar as evidências eu posso cair, posso quebrar o pescoço? Posso. Mas também só posso dar uma trupicadinha e cair ainda em pé e sair correndo e dar risada, sabe? Não necessariamente vai me levar no pior cenário. Então, a gente ensinando o nosso cérebro a trazer para o mais real possível, o que a gente faz? A gente, inclusive, identifica que as pessoas têm mania, né, de se identificar como não capaz, né? Então, a gente subestima demais a nossa capacidade de enfrentamento, né? Então, diante do pior cenário também, né? Como que você agiria diante do pior cenário? Né? Será que você não teria condições de enfrentamento? Porque às vezes a gente questiona os nossos pensamentos, às vezes a gente checa as evidências do nosso pensamento e a gente vê, realmente pode acontecer. Sim. E se acontecer? E se acontecer? Será que você não tem capacidade de enfrentar? Será que você já não viveu uma situação semelhante? E aí você racionalizando, né, trazendo para o palpável, será que você não consegue perceber, diante dessas situações que você tem sim condições de enfrentar, que você já passou por situações muito piores e vai ser tranquilo você enfrentar essa situação também? E quando a gente traz isso para a realidade, que você faz essa checagem, né? Então, por isso que você falou aí no comecinho, é importante ter um diário, né? É importante você ter um caderno onde você registre esses pensamentos. Por quê? Eu sou ansiosa, extremamente ansiosa, mas eu tenho meu caderninho lá, gente, todas as vezes que eu cheguei no estúdio, deu certo. Né? Então, você vai checar aquela informação. É óbvio, você vai ter uma palpitaçãozinha, você vai estar um pouquinho trêmula. É normal. Né? É um desconforto, você está num ambiente novo. Quantos artistas não sobem no palco e falam, parece que é a primeira vez? Cara, porque gera esse desconforto. Mas quantas vezes deu errado? Uhum. Quase nada. Quase nenhuma. Então, quando o paciente ele chega nesse nível de, cara, consigo checar, consigo conversar com um amigo, né, que eu acho isso bem importante. O que eu diria para o meu amigo? Ou eu vou ligar para a Roberta e falar, Roberta, tá acontecendo isso, isso e isso. Você vai me acalmar, você vai falar, Lucy, tá bom, você já checou as probabilidades, você já viu, já tem as evidências, está racionalizando, né? Senta, respiração, né? Relaxamento muscular. Então, se você ter alguém para fazer essa troca e também te treinando, é muito bom. Gente, ouvindo vocês duas falarem, né? Eu criei aqui também, metaforicamente, né? Fantástico Mundo de Bob. O Fantástico Mundo da Michelle metafórica, né? E simbólica. A Roberta muito precisamente trouxe pra gente tudo que a mente cria. Catástrofe, pensamentos intrusivos, né? A mente criando. A Lucy agora descreveu o corpo sentindo. Treme, mão soa, tô super desconfortável aqui. E, mesmo a mente criando, o corpo sentindo, a gente vai unir isso. Quando que a gente une que às vezes as pessoas não dão esse valor, que é o enfrentamento que a Roberta trouxe? Preciso fazer uma ação. Isso é o que o processo terapêutico que a Roberta está enfatizando faz. Qual que é a ação? Eu vou escrever,
eu vou ligar para alguém, porque a mente está criando, o meu corpo está sentindo. Respondendo, né? Se a gente represa, se a gente anula, ou, que é o que a maioria das pessoas fazem, congelam. A Roberta relembrou o Divertidamente. E todo mundo tem na memória a cena, né? Que a Hayley tem uma crise ali, né? Se vocês repararem, o corpo dela faz uma ação. Então, como o corpo dela estava sentindo a falta de ar, as pernas falham. A perna é movimento. A perna, simbolicamente, nos leva a algo. E a hora que ela senta, ela trava. Eu, espiritualmente, costumo dizer, a hora que os joelhos se dobram, a gente vai ter que buscar algo maior. Então, surgiu uma crise no meu corpo, com base onde começou na minha mente, eu vou ter que buscar algo maior. E talvez não vai ser em mim, que é isso que a Lucy está falando. É algo de fora, é uma escrita, é um áudio. É levantar a mão e falar, alguém me ajuda? O mundo, quando começou a trazer muito essa coisa do você pode, você consegue. Nossa. Fala isso para alguém com uma tag, fala isso para alguém que já está em sofrimento há anos. Pede ajuda, levanta a mão. Porque numa crise de uma ansiedade ou até numa crise de pânico, o que mais vem é o seu congelamento, é a paralisia. Né? E ainda assim, há o que fazer. Às vezes é você não fazer, mas pedir ajuda, né, Lu? Sim. O não fazer, é verdade. E a gente tem que treinar para pedir ajuda também. E uma outra coisa, assim, aproveitando até mesmo que você está falando, né, Mia? É importante a gente falar das consequências mesmo da ansiedade, né? As consequências da ansiedade são procrastinação, paralisação e indecisão. Então, dentro dessas consequências, cada um vai ter alguma questão. Né? Então você fala sobre a paralisação, mas quantas pessoas não procrastinam, né? Quantas pessoas não veem um monstro maior, né? Quem nunca, diante de uma tarefa de trabalho, né, pega ou até mesmo na faculdade, né, no estudo, fala, ai, gente, eu não quero estudar, né? A procrastinação, ela é muito ativada em casos de ansiedade, porque a gente identifica até mesmo no pensamento onde eu não me vejo capaz de, ou eu não tô com saco, o que importa? Faz um monstro tão grande diante do que precisa enfrentar que acaba sempre deixando para depois, né? E aí a hora que vai estudar, fala assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Né? Eu lembro que na minha monografia, eu arrastei até o último segundo. Eu escrevi a minha monografia em 2 dias, né? Então, eu arrastei tanto porque o monstro que eu pintei sobre ela era algo que eu tinha domínio, era um assunto que eu escolhi. Inclusive, eu escrevi sobre registros de pensamentos disfuncionais. Então, é algo que eu acho sensacional e de muita eficácia, principalmente no manejo com a ansiedade. Então, a hora que a gente se depara com alguém procrastinando é um sofrimento muito grande, porque vem aí, né, um pensamento sobre incapacidade total, porque de tanto procrastinar eu me vejo em algum momento incapaz de realizar algumas coisas, né? Então, dentro dessas consequências, como que a gente pode fazer, né? E outra coisa também que eu acho muito importante é, assim, essa rede de apoio, mas às vezes nós temos rede de apoio, né? E às vezes é necessário a gente buscar uma escuta clínica, né? De uma pessoa que tem um maior conhecimento do que um amigo que você vai desabafar, mas precisa ali de um manejo de uma pessoa que foi preparada para aquilo, né? Que tem condições de te ajudar de uma forma diferente do que você já vem. Porque às vezes as pessoas têm rede de apoio, né? E essa escuta clínica, ela se faz necessária dependendo da situação e dos prejuízos que a ansiedade tem causado na sua vida. Né? Por isso da importância da gente ficar muito atento da intensidade e da frequência. Então, quantas vezes você tem tido ansiedade durante da sua semana ou até mesmo no seu dia, né? Com que frequência isso acontece, né? Qual que é o grau de ansiedade, né? Qual que é o grau que isso te atinge? Quais as reações físicas, comportamentais,
né, que te geram, né? Então, para a gente identificar isso e buscar uma ajuda, que existem pessoas capazes, né, e especializadas para ajudar nessa questão. Até porque, para você buscar uma rede de apoio, tem muita gente que não consegue, e esse manejo ele é feito dentro do consultório, né? Dentro da prática clínica. Então, muitas pessoas que não vão buscar ajuda, ela tem algum problema com isso, né? Então, cara, não vou buscar ajuda porque eu não quero mostrar que eu sou fraca, né? Não vou buscar ajuda porque não quero demonstrar o quê? Além da fraqueza. Então, assim, que eu não tenho conhecimento. A vulnerabilidade. Vulnerabilidade, né? Que hoje as pessoas não querem, né, demonstrar. Então, assim, dentro na prática clínica, a gente vai ter ferramentas para que essa pessoa busque também uma pessoa onde ela possa realmente desabafar, que ela possa confiar naquela pessoa, né? Então, tem os dois lados. E entender também, né, Rô, o transtorno de ansiedade, ele vai causar um sofrimento muito grande. Muito grande. E aí, ele vem em comorbidade com outros transtornos. Né? Então, geralmente, nem sempre está ali junto com a depressão, mas, cara, a maioria dos meus pacientes tem depressão e ansiedade. A maioria. Justamente pelo que eu falei, né? O desconforto que a ansiedade causa, ele é tão grande que as pessoas vem o pensamento inicial, né? Se eu não viver, né? Se eu não sair aqui da minha casa, do meu quarto, do meu conforto, né? Que às vezes é nem levantar da cama, porque é algo que está sob meu controle, né? Porque qual que é a necessidade de uma pessoa que pede para que tire a ansiedade de nós? Né? Eu quero ter controle sobre todas as coisas, mas e quando você perde o controle? Será que você não é muito melhor? Né? Será que você não tem uma grande capacidade, não pode chegar em lugares grandes? Né? Então, o que me gerava mais ansiedade me fez ter a oportunidade de estar aqui. Será que se eu não tivesse tido esse sentimento, eu teria tido essa oportunidade? Profundo isso, gente. Total, até porque, né, quando a gente fala do transtorno que a Lucy levantou, né, a possibilidade de ser realmente um transtorno, e é o conglomerado de sintomas, né, normalmente o paciente vai chegar no diagnóstico, que é o que a Roberta está falando, é isso, você tem uma TAG, né, você tem uma dificuldade com ansiedade, você vai precisar, inclusive, tomar medicação. Só que o diagnóstico, ele é muito útil para o profissional. Mas para quem está sentindo com as dificuldades do dia a dia, é na dinâmica com o psicólogo que isso vai ser trabalhado. Né? Eu costumo falar que a psiquiatria é o nosso braço. Mas a psiquiatria ela é muito boa em dar o diagnóstico, em fechar ali o nome, né? Um plano de ação, um diagnóstico e um prognóstico. Mas com o psicólogo, é no processo terapêutico que as dinâmicas do dia a dia. Até porque, como a Roberta disse, a ansiedade ela vai entrar em muitas áreas. É na profissão, é no dia que você vai precisar viajar a trabalho e defender a sua empresa lá, sozinho. Sim. No relacionamento, né? Bem exemplificado no episódio dos ciúmes, né? Que a Roberta trouxe, né? Eu citei nos filmes o mito do Otelo, mas brasileirando, né, a gente tem um que é muito mais conhecido, que é Dom Casmurro. O que Bentinho cria? Toda aquela fantasia. E quem lê a obra de Machado de Assis sai até hoje com a fantasia. Traiu ou não traiu? Machado é tão enigmático que o próprio escritor ele traz a ansiedade da dúvida até para quem lê. Então, cadê a capacidade de enfrentamento de Bentinho? Você não lê na obra o Bentinho. Vem cá, minha esposa. O que está acontecendo mesmo? Né? Então, esse enfrentamento é o que não existe no final da obra. Ela concentra justamente a grande dilema da ansiedade, criando os pensamentos disfuncionais.
E aqui, com Sessão em Off, nesse podcast, nessa conversa, né? A gente chama a atenção de quem está assistindo, ó, tem possibilidades. E tem caminhos que até essa própria pessoa ainda não cruzou, que é o que a Roberta está fazendo hoje. Né? O caminho neural ele já foi construído. Fatalmente a pessoa vai sempre lidar com aquela mesma situação. Então talvez não é sobre o caminho neural, é sobre traçar um novo caminho. Eu costumo dizer assim, que a ansiedade é como uma onda, imagina no mar, né? Você no mar, a ansiedade é como uma onda gigante. Você tem duas escolhas. Ou você escolhe incorrer, fugir dela, como muitas vezes nós fazemos, ou você escolhe como eu, mergulhar, enfrentar e ver que você é capaz de enfrentar o seu maior medo. Uau, aplausos, né? Aplausos. Fechamos assim. Que coisa linda. Com essa sensação emocionada agora ficamos. Obrigada. Verdade. Obrigada por Por essa nada, entrega. meninas, eu que agradeço muito. Muito obrigada. mesmo. Então, Uma Sessão linda. em Off foi sobre tudo é possível, nem tudo é real, intensidade e frequência, luta ou fuga, é funcional ou é impulsionadora? O tema de hoje, ansiedade. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Ai.